Você entende o problema, então por que será que você não muda? Você já percebeu que se cobra demais, que procrastina, que tem medo de errar ou que vive querendo agradar os outros? Já percebeu que continua repetindo os mesmos padrões? E mesmo assim, nada muda. Você assiste vídeos, lê livros, reflete sobre si e continua fazendo as mesmas coisas. Então talvez o problema não seja a falta de consciência. Talvez exista um motivo pelo qual entender não está sendo suficiente. E geralmente não é. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui nesse canal eu sempre estou falando muito sobre comportamento, ansiedade e desenvolvimento pessoal, né? Como você parar de ser refém de fato da tua ansiedade e coisas que mantêm a ansiedade. Então eu peço para você já se inscrever aqui, porque toda semana sai vídeo novo e eu pretendo fazer 2 vídeos por semana, né? Então se vocês mostrarem que se interessam por esse tipo de vídeo, eu posso trazer muito mais. Vamos lá. Primeiro eu quero começar falando sobre o erro que mantém as pessoas presas. Muita gente acredita que vai precisar de mais confiança de fato para mudar, ou mais autoestima, ou mais motivação, ou vai ter que parar de sentir medo para fazer alguma coisa. Você não precisa de nada disso para começar. Porque tem gente que passa anos esperando essa sensação chegar, o momento certo chegar, e ele nunca chega, tá? Você tá esperando sentir algo diferente para começar a agir, quando muitas vezes é agir diferente que vai produzir emoções diferentes. E aí tem uma outra sacada muito importante, que é você não precisa acreditar para agir. Então, às vezes você tá entendendo que, tá, eu não acredito que eu sou capaz, então eu não vou fazer, porque se eu fizer vai dar tudo errado, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, às vezes você espera vir a confiança para ir gerar a ação, para ir gerar o resultado. Mas geralmente o que acontece é muito diferente. É basicamente, vem a ação, então eu vou fazer, independente do que eu acredite, do que eu acho, eu vou fazer, né? E aí vai vir a experiência. Então, muitas vezes nesse fazer, pode ser que você erre, mas você tem que continuar fazendo. Essa ação continua precisar existindo para vir a experiência. E você entendendo que, isso aqui eu não entendi, mas eu posso melhorar um pouco mais. E aí vai vir a confiança aos poucos. A confiança vem baseada quando você começa a entender uma coisa que você não fazia ideia, que você não entendia. E entendia na prática mesmo, porque às vezes a gente na teoria sabe, mas quando vai pra prática a gente não faz ideia, né? Então você percebe que você não precisa acreditar primeiro. Você pode fazer mesmo se sentindo incapaz. Você pode fazer mesmo se sentindo insuficiente. Então você só passa a acreditar depois que você vai acumulando experiências. Então já foram 2 pontos aí, né? Um terceiro ponto é que você precisa identificar a história que você conta pra você mesmo, pra você mesma. Por quê? E aí eu tenho até um vídeo falando sobre isso, mas não sai desse vídeo, termina de ver, porque depois você vai pro outro e já começa a identificar, se você não consegue identificar de fato, porque às vezes você até entende o problema, né? Entende onde que eu tô errando, mas por que eu ainda continuo errando sempre aqui, sempre dessa forma bem parecida, né? Você precisa identificar suas crenças sobre você mesmo, que aí são milhares, né? Pode ser, sou insuficiente, sou incapaz, vou sempre fracassar, vou decepcionar muitas pessoas, não sou bom o suficiente, enfim. A coisa ruim, a gente é muito criativo, né? Parece que aumenta esse repertório aí pra gente criar ou achar muita coisa ruim sobre a gente. Então, acaba que o erro, às vezes você tentar mudar o comportamento, porque às vezes você entende o comportamento, mas não entende o que tem por trás daquele comportamento. Então, o erro é tentar mudar esse comportamento sem perceber a história por trás, que está dirigindo esse comportamento. E quando você começa a identificar de fato o que tem por trás, você vai na raiz do problema. Você não fica identificando só, eu repito isso daqui. Eu repito isso daqui porque eu acredito muito numa outra coisa. Então faz muito sentido eu repetir isso aqui. E você começa a perceber que você faz isso em várias outras coisas. Então, identificar o problema também não vai resolver o teu problema, mas é o primeiro passo para você conseguir fazer alguma coisa. Você vai começar a ter um controle de fato, a verificar, entendi agora. Dá pra entender também por onde que eu vou começar, né? E aí, depois que você identificar, você também tem que entender, na verdade não precisa ser depois, isso pode ser agora, mas você precisa ficar claro pra você que pensamento não é realidade. Eu já falei isso em muitos vídeos aqui, espero que você já saiba, mas isso é o básico de quando você vai pra terapia, você precisa entender. Porque o que faz a gente fazer muitas coisas que a gente não gosta, que a gente não queria estar fazendo, é o pensamento. O fato de a gente acreditar que o pensamento é uma realidade.
Então, só porque você pensa em algo, algo passa na sua cabeça, não significa que seja verdade. E pode parecer óbvio quando eu tô falando, mas você acredita em muita coisa que a tua mente diz. Quando a tua mente fala, tu não vai conseguir porque tu é insuficiente. Ou às vezes até pior, né? Tu é uma porcaria, você não é capaz de nada. Às vezes são coisas muito agressivas. E aí você não vai. Você deixa de ir, você adia, você se auto-sabota, né? Que é aquela ideia de não... vou fazer mal feito mesmo, porque eu já não sei que eu não sou capaz. Então vai ficar mal feito, né? Porque aí eu fiz de propósito, eu não me engajei muito nisso, eu não me esforcei tanto, então vou fazer mal feito, né? Então você tem que entender isso, que só porque tua mente te diz algo não significa que seja verdade. Comece a tratar todo o pensamento como uma hipótese. E são milhares de pensamentos que passam a milhão na tua cabeça. Pode ser como uma imagem, ou pode ser mesmo como palavras ali, né? Uma voz na tua cabeça que te diz isso. E você tem que tratar como hipótese, né? Por quê? É difícil tratar como hipótese, porque vem uma emoção. Então, se eu tô me dizendo que eu sou incapaz, vem uma sensação de angústia, talvez, de tristeza, né? E aí eu acredito veementemente que eu sou insuficiente, que eu não sou capaz de lidar. Porque tá junto ali aquela emoção, junto com o que eu tô passando na minha cabeça. Então parece muito real, mas não é real. Você pode ser totalmente capaz e estar acreditando que é incapaz, né? Ou você pode ser muito amado, amada, e acreditar que não é amada, porque teve uma experiência que te disse isso. Enfim, no outro vídeo eu falo melhor sobre isso, de como funciona. Mas é basicamente isso, né? Você precisa entender que o pensamento não é a realidade. Então tá, nem todo pensamento é realidade. Como é que eu sei quando é realidade, quando não é? Quando eu tô... Tem paciente que fala, né? Quando é que eu sei que eu tô na loucura? Como que eu vou saber? Se tudo tem que ser questionado, como que eu vou saber? Então você tem que buscar evidências, né? Evidências reais, sem a tua interpretação ali. Você vai ter que acostumar a treinar o teu cérebro a lidar com a realidade, a olhar para a realidade de uma forma um pouco mais neutra, né? Um pouco mais como uma observadora ali. E aí você pode se perguntar qual é a evidência que eu tenho disso, né? Então tá, vamos lá, nessa ideia de sonho insuficiente ainda, porque aí vai linkar com outro vídeo que é a mesma coisa, acho que vai ficar um pouco mais fácil. E aí você se pergunta, que evidências eu tenho que eu sou insuficiente? Eu repeti de ano, eu não consegui um emprego que eu tanto queria uma vez, e eu nunca melhorei minha vida financeira apesar de querer. Então vamos dizer que essas são as evidências que você tem de que você é insuficiente. E aí você vai buscar o contrário também, né? Quais as evidências contrárias que me dizem que talvez eu seja suficiente? E aí vai ser difícil você buscar. Aí você vai ter que pensar um pouco mais, porque essas evidências, elas estão na tua cabeça o tempo todo. Todas as tuas falhas, se você tiver essa crença, todas as tuas falhas estão muito ali na tua cabeça, vem assim muito rápido. Por isso que você continua se sentindo sempre assim, porque o pensamento não vem simplesmente de uma forma, você é suficiente, mas eu não tenho nada pra argumentar isso. E você acredita. Não. Tem todo um argumento por trás que faz algum sentido você se sentir assim. Porém, você tem que fazer o reverso, né? Você lidar como se você fosse a tua advogada, né? Dizendo por que você não é insuficiente. Então, você vai buscar aí na tua vida coisas que dizem que, talvez eu seja suficiente sim, né? Então, às vezes eu repeti de ano, mas foi porque naquele ano eu mudei muito de escola e aí acabei faltando, eu tava em alguns processos e aí aconteceu isso. Ou tava passando por uma coisa mais difícil em casa e aí eu não conseguia assimilar as duas coisas. Não teve necessariamente a ver com a minha capacidade, mas sim com o ambiente ali que influenciou muito. Ou, nos outros anos, eu passei, né? Então eu repeti uma vez só. Então por que uma vez que eu repeti tem mais peso do que as outras vezes em que eu não repeti, né? Ou qualquer outra coisa que te diga... Aqui eu tô buscando da mente, né? Porque eu não coloquei nenhum exemplo aqui, tô tentando pegar da minha mente. Mas você vai buscar qualquer coisa que te diga o contrário, mínimo que seja, tá? Então, alguém me elogiou uma vez mesmo que eu achei que tava muito ruim, alguma coisa que eu fiz, e a pessoa falou que, nossa, tá muito diferente o que eu fiz. Qualquer coisa. Então, você vai incluindo nessa lista de evidências que dizem o contrário, tá?
Você vai se perguntar também se existe outra explicação, que foi o que eu fiz aqui, né? Porque às vezes você repetiu de ano, só que você tem outra explicação ali, né? Não é exatamente só aquilo ali. E vai se perguntar no final que, será que eu estou tratando uma hipótese como uma certeza? Será que é tão fechado assim, né? Porque não quer dizer que você seja o contrário, não quer dizer que você seja a mais capaz do mundo, ou tem toda a capacidade do mundo, né? Às vezes não vai ser isso. Às vezes você vai sentir que eu sou mais suficiente do que eu acho que eu sou, né? Ainda tem coisas a melhorar, talvez, mas eu sou mais suficiente aí do que tem parecido ser. Então, depois que você se questionou, aparecem duas possibilidades, né? Que uma é de a crença não corresponder à realidade de fato. Você perceber que é suficiente, sim, que você só não está percebendo isso, você está olhando para o lado errado, né? E quando a crença não corresponde à realidade, a gente vai questionar. E aí vai ser um trabalho muito mais cognitivo, um trabalho muito mais mental, de você sempre questionar, de você parar de ignorar as suas evidências contrárias, de você... É como se fosse... Você usasse um óculos, vamos dizer que você usa um óculos vermelho, né? Com a lente vermelha, em que você enxerga vermelho. E aquele óculos está colado na tua cara desde que você nasceu, né? Não desde que você nasceu, porque isso foi se criando, mas vamos dizer, desde pequena, você tem esse óculos. Você começa a olhar a realidade e você acha que tudo é vermelho, porque você sempre viu tudo vermelho, né? É a partir do momento que alguém fala assim, ô fulana, né? Ô Júlia, não é tudo vermelho, não. Tem aí uma... Tem outras cores aqui, muitas outras cores, muitas outras possibilidades. E pode ser que no primeiro momento você não acredite, que é quando a pessoa fala, pô, mas tu é muito capaz, você é totalmente digna disso, enfim. E você fala, não, você só tá falando isso porque você é meu amigo, você só tá falando isso porque você é minha mãe. Entende? Você vai desconsiderando aquela pessoa que tá vendo a realidade de uma outra forma, que tá vendo talvez a realidade ali sem tanta interpretação como você, porque ela tá vendo de fora. E aí, você, em algum momento, você acorda, talvez com esse vídeo, eu espero, e fala, tá, vou começar a olhar a realidade um pouquinho sem esse óculos. Eu vou testar pra ver. E aí você tira um pouquinho o óculos, dá uma olhada, sabe? E percebe que, talvez não seja tudo vermelho mesmo, né? E aí você põe o óculos de novo porque você ainda tem medo. Então você vai começar a testar. Tô arrastando alguma coisa, fez um barulho horrível. Então você vai começar a testar isso, que pra ver se faz sentido ou não. A partir do momento em que você começar, a partir do momento em que você for percebendo e pegando mais evidências e fazendo mais vezes esse processo de tira o óculos, olha um pouco a realidade e volto aqui porque ainda tô com medo, mais fácil vai ficar de você entender que a realidade não é bem assim como você acreditou. E com isso, você vai mudando a tua forma de ver, até o ponto de que você não precisa mais usar esse óculos, porque você consegue olhar a realidade, porque você está tão acostumada a sempre pesar os pontos e ver se é uma evidência ou é uma hipótese, que você vai acostumar a sempre olhar as evidências. Então você vai deixar, aquela crença vai perdendo a força, aquele pensamento vai perdendo a força, porque você vai começar a questionar muito mais aquilo ali que você acreditou, você estava acreditando e com isso estava se comportando daquela maneira, né? Então essa coisa do não consigo mudar, talvez, tem muito a ver com eu tô presa nessa ideia, né? De que é isso que tá acontecendo, então eu não consigo ir pra frente, eu não consigo mudar. Então se você percebeu evidências contrárias, você vai fazer esse processo, você vai começar a se questionar, começar a observar muito mais o que acontece, muito mais quando você é capaz de fato, porque olhar quando você não é capaz, você já está acostumado a fazer. Então, tudo que mostra que você é suficiente, você vai pesar lá, isso aqui eu consegui fazer até com certa facilidade, né? Ampliar a tua perspectiva. Isso se for realmente o contrário, né? Se você perceber que é só uma hipótese que você estava acreditando. Porém, existe a possibilidade de existir um fundo de realidade naquele teu pensamento. Ou ser totalmente verdade, né? De uma coisa ruim. Então, talvez eu me sinta insuficiente e eu tenho muita coisa para provar que eu sou insuficiente, que eu não consigo fazer, né? Só que a gente pesa muito isso. Então, às vezes, é basicamente que falta habilidade, falta experiência. E isso não necessariamente significa uma incapacidade tua como pessoa ou uma insuficiência tua como pessoa, né? Às vezes é uma falta de repertório,
ou você tem às vezes algum transtorno, alguma dificuldade de fato, né, ali um pouco mais cognitiva, que não depende tanto de você, vai faltar um direcionamento melhor, né, para que você lide com aquelas dificuldades ali que todo mundo tem. Então você está faltando repertório nesse caso. E repertório pode ser construído. Tudo tem uma saída, né? Então, nem toda crença ela vai nascer de uma distorção de fato. Algumas vão nascer de uma experiência real. Às vezes eu acredito que eu sou insuficiente, mas na escola eu nunca fui bem. Eu sempre me esforcei muito para fazer o básico, né? E tirava nota média. Ou não conseguia tirar de jeito nenhum, por mais que eu tentasse. E muitas experiências me mostram que eu não consigo fazer ali o básico, né? Aí é todo um processo para você entender qual é o seu problema, porque às vezes você tem alguma dificuldade de fato, né? Não é que você é preguiçoso, porque a gente leva para esse lado de todo mundo consegue menos eu. Às vezes você tem uma dificuldade maior, um problema mais específico que você precisa aprofundar para conhecer e entender. E a partir disso, ir por um outro lado, começar a criar repertório, começar a ver caminhos para que você melhore. Mas tudo deriva desse processo inicial de se entender. De entender quais são as minhas crenças, o que eu acredito sobre mim, qual é o impacto que isso tem sobre mim também. Porque às vezes você na tua infância você não conseguiu fazer e aí você passa a tua vida toda não fazendo porque você acredita que não é capaz. E aí você não se engaja ou não consegue fazer só por acreditar nisso. E aí você deixa de fazer só por acreditar que é incapaz, né? Ou faz muito mal feito. E aí essa crença quase se torna na verdade ela se torna uma realidade, mas porque você já acreditava naquilo, você passou a agir como se fosse o real. E aí a partir daquilo vão vir todas as tuas experiências, vão te confirmar isso, porque a crença ela precisa ser confirmada, como eu disse, como eu trago muito isso mais explicado no outro vídeo. Quando essa ideia parece ser uma verdade, parece ser uma realidade, você precisa questionar o peso que você tem colocado, do quão ruim ou do quão cruel você está sendo com você mesmo, para poder analisar, porque às vezes você está acreditando que é insuficiente, é incapaz, mas às vezes você só está olhando para uma única coisa, às vezes tem outras coisas que você consegue fazer muito bem. Você tem que pesar muitas coisas aí. São outras áreas que você tem na sua vida. Tá, tua insuficiência em quem? Tudo. Ou tem coisas que você consegue de fato fazer bem. Ou você nunca tentou fazer porque você acredita que não é capaz de fato. Então tudo tem que ser muito questionado, muito analisado ali. Por isso que terapia é importante, porque acaba sendo muita informação e pra gente ir fazendo a gente precisa dedicar um tempo a isso. De sentar o bumbumzinho na cadeira e vou me olhar agora. Eu vou pensar um pouco mais sobre mim, vou me questionar, entende? E a gente faz isso na terapia, né? Com alguém ali auxiliando e vendo de fora, direcionando, você tá saindo aqui um pouco da ideia, vamos voltar, vamos focar. Porque a mente acaba fugindo. São muitas informações, de fato, né? Que a gente precisa começar a olhar para coisa que a gente nunca tá acostumado a olhar, a gente nunca olhou. E quando as pessoas começam a enxergar esses padrões, elas ficam ainda mais ansiosas, às vezes, né? De, caraca, eu achei que era pouca coisa, que eu só tinha que melhorar esse comportamento aqui, mas tem muita coisa por trás. E por isso eu criei um guia que eu tentei simplificar e resumir ao máximo, né? Para que você vá fazendo passo a passo. Ele é um guia curto, porém você fica um bom tempo em cada parte dele, que é todo esse processo de você ir se entendendo e começar a melhorar muita coisa em você, né? É um guia prático, basicamente, para te ajudar a sair da ansiedade. Então, ele é basicamente um guia para te ajudar a se entender, já que você for muito ansioso, se você pensa demais, e ter um caminho, um direcionamento de como sair do ciclo da ansiedade. Entendido isso tudo, ficou claro agora que você precisa parar de buscar uma confirmação do que você já acredita, tá? Porque as crenças, elas não querem só existir, elas querem ser confirmadas o tempo todo. E o tempo todo você está confirmando a tua crença. Se você acha que é insuficiente, qualquer coisa que você errar, falhar minimamente, eu sou insuficiente mesmo, tá vendo? Se você acredita que não é amada, qualquer mínima coisa, um olhar diferente que te olham, realmente ninguém me ama, né? Ou deixam de te responder, tá vendo? Ninguém tá nem aí pra mim. E aí você vai aumentando isso. Então comece a construir novas evidências, né? Se você continuar sempre se comportando da mesma forma,
você vai continuar comprovando as mesmas coisas, contando para você mesmo a mesma história e repetindo o mesmo erro. A pergunta deixa de ser como eu provo que essa crença está errada, né? E passa a ser muito mais como eu posso criar evidências novas ou como eu percebo a realidade do jeito que ela é, já que eu não estou percebendo isso. E você vai fazendo uma investigação mais profunda que vai exigir de você também um fazer, né? Um impulso de, vamos tomar uma atitude em relação a isso. A gente não pode ficar aqui mais só olhando e vendo que eu entendo, já que eu entendo, alguma coisa vai mudar. Geralmente não. Uma dica que eu dou também é para que você comece a fazer pequenos experimentos, como pedir ajuda, ou se você tem dificuldade de dizer não, começar a dizer pequenos nãos que sejam um pouco mais tranquilos e ir aumentando, dar a sua opinião, né? Se permitir cometer erros pequenos, porque de fato, se você não testa nada, se você não faz nada, você não inicia nada, você nem sabe se você é suficiente ou não, porque você não deixou o processo de aprendizado acontecer. E aí você precisa deixar esse aprendizado acontecer, passar pela fase de experiência, para que você entenda, eu tenho facilidade de fazer isso, ou não, eu realmente tenho uma dificuldade. Então, às vezes você nem tem ideia eu não sei se é realidade ou se não é realidade. Eu simplesmente não sei, porque eu nunca tentei nada. E aí você vai ter que criar, entender, na verdade, começar a se conhecer fazendo. Aí o teu processo vai ser muito mais criar oportunidades para descobrir se você está certo ou não, do que questionar tanto, ou do que já entender e ir para um processo de fazer alguma coisa. Você vai começar a entender, a se autodescobrir primeiro. E precisa ficar claro que o desconforto não é um sinal de erro. Eu tenho um vídeo específico só falando sobre isso, né? Muitas pessoas abandonam a mudança porque sentem algum desconforto. Gente, o desconforto é um ótimo indício de que você está saindo de um ciclo em que você permaneceu por muito tempo, né? Frequentemente, ele significa que você está saindo do automático. Uma coisa que você fez sempre, e aí você deixou de fazer agora. O teu corpo está reagindo a isso, eu nunca fiz isso, né? O cérebro, ele busca por essa repetição, essa coisa do sempre, né? Ele quer guardar energia. Tudo que é novo, que eu vou ter que aprender, é cansativo, é chato, é ruim, dá medo. Então, você precisa enfrentar esse desconforto para fazer tudo isso, para se conhecer, para começar a questionar a realidade de uma outra forma como você nunca questionou. E vai ser desconfortável, né? Se não for, tem alguma coisa errada. Você está provavelmente repetindo aí alguma coisa que você fez. E tá repetindo de uma outra forma. Então fica ligado, se você não estiver sentindo nenhum desconforto, se estiver muito confortável, é que provavelmente você tá na tua zona de conforto. E a zona de conforto, ela pode ser até confortável nesse primeiro momento, mas você já sabe como que você se sente depois, né? Então, para fechar e linkar mais ainda com outro vídeo que eu coloquei as crenças bonitinhos, que basicamente a gente entende que lá vem crença, pensamento, emoção e comportamento, né? E você repete esse ciclo confirmando ali. A partir do momento que você faz o comportamento ligado àquela crença se confirma. Agora você tem que começar a fazer diferente, né? Quando você entender tudo que eu falei aqui, começar a agir, você vai entender que vai vir crença e aí você vai ter uma ação diferente, né? Você vai acreditar naquela coisa, vai vir até mesmo o pensamento, mas você não vai simplesmente acreditar e fazer. Você vai questionar, né? Você vai ir atrás de outras evidências. E aí, com essa ação diferente, vai criar uma nova experiência, né? Uma nova evidência. E aí vai vir uma mudança, um novo comportamento que vai se formando aos poucos, que talvez seja o comportamento que você sempre esperou e tentou mudar basicamente o comportamento, mas ele não é a raiz do problema. O problema vem muito antes. Então a gente entende que você não escolheu muitas das crenças que você carrega, né? Mas você pode escolher o que você vai fazer com isso agora, né? Agora sim, você é um adulto, você é uma adulta, e mesmo que a tua infância, a tua adolescência tenha sido muito difícil e você tenha tido pouquíssimo controle, agora você tem muito mais controle, pelo menos, de você mesmo, né? Você pode não ter controle da realidade, mas de você mesmo você tem, né? Comece a decidir por você mesmo, comece da onde você consegue começar. E olhe um pouco mais para você, reserve esse tempo para você conseguir ver a mudança que você tanto quis na sua vida. E eu quero saber
qual é essa mudança que você tanto quer na sua vida, quem você gostaria de ser, né? Aonde você sempre quis chegar e ainda não conseguiu chegar, tá? Se esse vídeo te ajudou, eu peço muito que você deixe seu like, né? Compartilhe também com alguém que está tentando mudar, tá nesse processo de preso aos mesmos padrões, para que me incentive a fazer também mais vídeos aqui. Eu tento ao máximo simplificar coisas da terapia para que você comece de algum lugar, né? Então nem todo mundo pode de fato fazer uma terapia, encontra ou tem tempo, ou seja lá qual for a tua dificuldade. E aqui é basicamente para isso, para que você comece a sair do lugar, comece a fazer alguma coisa, mesmo não tendo todas as oportunidades assim. Dá para você começar você mesmo, mas vai exigir mais compromisso com você. E é isso que eu tento trazer, tá? Muito obrigada por ficar até aqui. Tchau, tchau.